também com ligações também a movimentos mais antigos, porque nada nasce no vácuo, nada nasce do nada. Todos os movimentos religiosos, existe uma espécie de árvore genealógica, de linhagens espirituais, e o cristianismo não aparece, digamos, do nada, aparece no seio de uma contextualização espiritual e histórica. Nós podemos ver aqui este mapa que mostra o Médio Oriente e a Ásia do Sul e Central, e este mapa serve para falar de um facto pouco conhecido, mas muito interessante, que foi o imperador Ashoka, da Índia, mandou-a, portanto, ele adotou-a oficialmente o budismo como religião oficial do Império Maurya, e ele mandou uma série de missões budistas a vários sítios do mundo conhecido da altura, mundo com o qual a Índia tinha relações comerciais. Portanto, já existiam rotas comerciais, não só a famosa Rota da Seda, que atravessa a Ásia Central, do Irão até ao Mediterrâneo Oriental, mas também rotas marítimas que ligam, por exemplo, o Mar da Arábia e o Mar de Bengala com o Mar Vermelho e o Egito. E então o imperador Ashoka mandou várias missões budistas e inscreveu em pilhares de ferro, onde ele, portanto, fez as crónicas da sua governação, enviou várias missões budistas, uma das quais, precisamente, ao território que corresponde ao Levante, onde está a Palestina e a Síria, e o atual Líbano também. Portanto, está documentado que algumas missões budistas, cerca de 350 a.C., foram enviadas até ao Médio Oriente e até o Egito. E, de facto, depois dessa altura, aparecem na Palestina e também no Egito alguns movimentos que nós até poderíamos chamar de proto-monásticos. É o caso dos terapeutas do Lago Meotis, no Egito, portanto não muito longe de Alexandria, que aqui eu posso voltar atrás e também... isto aqui para voltar atrás não é muito fácil. Estamos aqui... Peço desculpa, isto aqui, a tecnologia. Quer dizer, em vez de passar para trás, está avançando vários diapositivos, bem. E eu não sou assim um grande, Bem, alguém aqui que perceba um bocadinho mais de informática pode me dar? Computando lá direto do ar. Não tens o quarto aí. Ok. Obrigado. Portanto, nós podemos ver aqui que aqui na zona de Alexandria e depois também na Judeia, na atual Palestina, aparecem dois movimentos que podemos chamar de proto-monásticos. São os terapeutas do Lago Meotis e os Essénios. A possível influência budista nesses movimentos está assinalada também pelo facto de que esses dois grupos, que eram judaicos místicos, praticavam o vegetarianismo e tinham uma noção de respeito por toda a criação, por todos os seres sencientes, que de facto têm alguns pontos de contacto com a ética budista.
E, portanto, a partir do século II, antes da Era Comum, o judaísmo histórico da altura está dividido em vários grupos, como também nós vimos na última palestra sobre o misticismo judaico. Os saduceus, que eram a classe sacerdotal que estava centrada no Templo de Jerusalém e que era uma classe muito rica e que tinha inclusivamente também compactuado com as várias ocupações de povos, os macedónios e os romanos, sobre a Palestina. Os fariseus, que distanciaram-se do templo e do ritualismo do templo e que se fundavam mais, baseavam-se mais no Talmud, isto é, na interpretação legalista e literária da Tora, da Bíblia judaica. Os zelotas, que eram os nacionalistas judeus e que inclusivamente tinham luta armada, tinham criado grupos de luta armada contra a ocupação romana, principalmente, e os essénios. Os essénios cumpriam uma profecia do Velho Testamento, que é uma profecia de Elias, que dizia que para apressar a vinda do reino de Deus era necessário que os fiéis deixassem as cidades e deixassem o mundo profano e fossem para os ermos, fossem para o deserto. A profecia era mais ou menos: prepara no deserto um caminho para o Messias. E então essa profecia sempre ressoou muito nos Hassidim, portanto na vertente mais mística do judaísmo, e os essénios, dentro dessa vertente, levaram à letra essa profecia e efetivamente deixaram as cidades, nomeadamente Jerusalém, e foram para as margens do Mar Morto e, no caso do Egito, onde havia em Alexandria uma enorme comunidade judaica, para o tal lago Meotis, afastado da cidade de Alexandria, e fundaram esses grupos dos terapeutas e dos essénios. Aliás, a palavra essénio vem do aramaico Essaia, que quer dizer o curador. Portanto, terapeuta é a palavra grega para a palavra em aramaico, que é essênio, o curador. Eles eram vegetarianos, eles tinham muita, eles exploravam mais a vertente contemplativa e não ritualística do judaísmo. Eles viviam em comum, partilhando todos os bens. Eles praticavam também a cura pelas plantas e pelos óleos espirituais. Eles tinham uma técnica muito interessante em que eles maceravam certas plantas em óleos e faziam-no de acordo com, portanto, sintonias astrológicas e sintonias do calendário solar. Isto também é um facto interessante, é que os essénios, ao contrário dos judeus mainstream que se regem por um calendário lunar, os essénios, tal como os egípcios, tinham o calendário solar. E foi a primeira vez que um calendário solar foi introduzido no povo hebreu. E então eles curavam as pessoas através das plantas, através desses óleos e de outras técnicas, e também através dos banhos curativos, porque eles tinham dois rituais essenciais. Eles rejeitavam os sacrifícios animais, eles rejeitavam completamente os sacrifícios animais, e o culto judaico que os saduceus faziam no Templo de Jerusalém era em grande parte baseado em sacrifícios animais, e eles tinham apenas dois rituais centrais, que eram refeições místicas e os banhos purificadores rituais. De certa maneira, nós estamos a falar de um proto-batismo e de um proto-cristianismo. Porque, como nós sabemos, a refeição mística, que foi a última ceia, e que veio a dar origem à Eucaristia, advém também dessa ideia do agape, da refeição ritual. E o banho purificador ritual, o banho iniciador, também é o antepassado do batismo. Nós podemos ver aqui uma imagem
contemporânea, tentando, de facto, mostrar esses banhos rituais e iniciações através da água que os essênios faziam. E que depois João Batista e o movimento cristão iria continuar. Nós conhecemos os essênios através de 3 fontes. Primeiro, algumas fontes em alguns escritores antigos, Flávio Josefo, um grande historiador judaico, e outros, dos manuscritos descobertos em Qumran, nas margens do Mar Morto, e também das ruínas arqueológicas das comunidades essênias nessa altura. Pelos manuscritos do Mar Morto, que estavam escritos principalmente em aramaico, alguns poucos em grego e alguns também em hebraico antigo, e que têm não só as versões mais antigas que nós conhecemos do Velho Testamento, mas também, inclusivamente, textos apócrifos, isto é, textos igualmente antigos dos canónicos, mas que por várias razões não entraram nos cânones da Tora, da Tanakh. Da Tora são os 5 primeiros livros da religião hebraica e a Tanakh também tem os profetas e outros livros históricos. Portanto, nós podemos ver, estudando os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947 em várias grutas junto ao Mar Morto, que os próprios essênios estavam divididos em alguns grupos. Alguns interpretaram o mandamento de Elias, a profecia de deixar a vida profana e ir para os ermos e os desertos de várias maneiras. Alguns viviam em comunidades, inclusive em famílias inteiras, homens e mulheres. Outros viviam em comunidades de um só género e outros ainda viviam em completo isolamento, numa vida, digamos, selvagem, completamente fora de qualquer vida comunitária. E isto é interessante saber porque João Batista, que era um essênio dissidente de Qumran, fazia parte desta última vertente, digamos, isolacionista. João Batista é uma figura muito importante, muito interessante. O próprio Jesus, nos Evangelhos canónicos, diz que tirando Moisés, não havia alguém como João Batista. E há também um versículo muito críptico nos Evangelhos canónicos que fala da reencarnação. Quando, por exemplo, quando um dos apóstolos pergunta a Jesus acerca do regresso do profeta Elias, Jesus responde a esse apóstolo dizendo: Elias já veio e vocês não o reconheceram, referindo-se precisamente a João Batista. Portanto, Jesus está a dizer, nos Evangelhos canónicos, que João Batista era uma reencarnação e era a segunda vinda de Elias. Porquê? Porque nas profecias messiânicas judaicas, a vinda de Elias estava também ligada à vinda do Messias. João Batista era muito respeitado por Jesus, foi seu iniciador, era seu parente por via materna, era muito provavelmente oriundo da Galileia, do norte, tal como a família de Jesus, e, de acordo com as minhas investigações e com as investigações também de outros autores, João Batista era um essênio dissidente, nomeadamente da comunidade de Qumran. A comunidade de Qumran pertencia à vertente mais comunitária, precisamente, dos essênios. E João vivia uma vida de isolamento na natureza, no deserto e nas margens do deserto. João teve muitos seguidores, aliás, existem várias pistas disso nos próprios Evangelhos canónicos, em que o movimento de João sobreviveu à sua morte física e foi durante muito tempo um movimento paralelo ao próprio movimento cristão primitivo. E ele pregava, de facto, dizendo que a retidão, a virtude, e ele utilizava o batismo, tal como os essênios faziam, a purificação através do elemento água, como símbolo de entrada no movimento messiânico e de tentar acelerar a vinda do reino de Deus, desse reino de paz e harmonia espiritual para o mundo. O que é muito interessante é que o movimento batista primitivo, que sobreviveu à morte de João, sobreviveu também na própria Judeia
e na zona que hoje em dia é a Jordânia, ao lado da Palestina, e depois migrou através do Médio Oriente para o sul do Iraque, onde se cristalizou num grupo esotérico muito interessante que ainda existe hoje em dia, embora a história contemporânea do Iraque, nomeadamente do sul do Iraque, na zona de Bassorá, é uma história extremamente violenta e destruidora. Muitos desses grupos saíram do Iraque, foram para o norte do Iraque, para a Jordânia, mas muitos ainda continuam no Iraque. Chamam-se os Mandeus. Eu vou partilhar com vocês agora um curto vídeo em que podemos ver. On the banks of the Great Zab River in northern Iraq, members of the Mandaean minority celebrate one of the holiest days of the year. They are performing a rite known as the Golden Baptism, when believers seek purification by immersing themselves in flowing water. The Mandaeans, sometimes known as Sabaeans, speak a dialect of Aramaic and practice one of the oldest known monotheistic faiths. Distinct from Christianity, Islam, and Judaism, the religion's roots come from ancient Gnosticism, but Mandaeans do share some customs with Christians, such as baptism, and with Zoroastrians, who also wear a ceremonial cord as a sign of devotion. The ritual baptism is ancient, but it is taking place in a relatively new setting for these believers. In the past decade, many Mandaeans have been forced to flee their homes in southern Iraq due to religious persecution. Some have been the victims of attacks or kidnappings. Others say militants have threatened them with forced conversion to Islam. Many Mandaeans have emigrated, and those who remain in Iraq have taken refuge in the semi-autonomous Kurdish region. Here in Kurdistan, Mandaeans are not free from fears of violence, but they are able to practice their religion openly, and they live in hope of a more peaceful life. Eu vou portanto, os mandeus não são nem cristãos, nem judeus, nem muçulmanos. Portanto, é um grupo religioso específico que são os descendentes diretos dos essénios. Eles vestem-se de branco, e isso também foi uma coisa que os essénios vestiam sempre de branco. Era a marca identitária dos essénios, e muito provavelmente o movimento cristão palestiniano primitivo seguia também essa marca identitária. E os mandeus têm os seus próprios livros sagrados, são monoteístas, reverenciam obviamente o Deus de Abraão, como os cristãos, os muçulmanos e os judeus, mas também têm alguma influência zoroastriana, isto é, da religião monoteísta, muito anterior ao cristianismo, que foi revelada à humanidade pelo profeta Zaratustra cerca de 1200 anos antes da era cristã. É um grupo muito interessante, eles são muito fechados, eles não fazem proselitismo, e conseguiram se manter durante 2000 anos, apesar de todas as vicissitudes pelas quais aquela zona do Médio Oriente tem passado. E de facto conseguiram sobreviver até os dias de hoje. Outros grupos no Médio Oriente que também são herdeiros de grupos gnósticos muito antigos são, por exemplo, os Yazidis, os Drusos, os Alauitas, que vivem sobretudo na Síria e no norte do Iraque e também no sul da Turquia, e que infelizmente, devido a estas guerras na Síria, a perseguição por parte dos fundamentalistas islâmicos, por parte das ditaduras também da Síria e da Turquia, não têm tido uma vida fácil. Vamos agora falar da personagem de Jesus. O Jesus histórico e o Jesus místico. E existem aqui, digamos, algumas perguntas que vão ser também respondidas, ou tentarei respondê-las ao longo da palestra.
Vamos começar pelo nome em aramaico de Jesus. Ele era conhecido como Yeshua Bar Yosef. Quer dizer Jesus, ou Josué, filho de José. O Bar é, portanto, um indicativo em aramaico de filho de, como Bin ou Ben. Ele era galileu ou judeu. Ele era as duas coisas, porque os galileus eram populações judaicas que viviam no norte, portanto, da Palestina, mas também que tinham infusões e influências de outros povos, porque quando Jerusalém foi destruída e os assírios conquistaram Israel e destruíram, portanto, o reino de Judá e o reino de Israel, o que aconteceu foi que grande parte da população judaica é, em massa, retirada da sua terra, espalhada pelos domínios do reino assírio, e depois, quando os persas destroem o reino assírio e conquistam essa zona, permitem que os judeus regressem outra vez à Palestina. Mas, entretanto, alguns povos, hititas, aramaicos e de outras origens, foram também indo viver para as áreas deixadas vagas pela migração forçada dos hebreus. E o que aconteceu foi que, na Galileia, foi precisamente onde uma percentagem de populações não hebraicas precisamente se instalaram. E os judeus, quando voltaram, com a licença dos persas, misturaram-se com essa população. Portanto, os galileus eram judeus mestiços, se assim podemos dizer. E nós podemos ver também vestígios disso, por exemplo, nos Evangelhos e na literatura, quando se refere a alguém vindo da Galileia como não sendo verdadeiramente um judeu. Os anos perdidos de Jesus, portanto, a vida pública de Jesus começa aos 30 anos, quando ele começa, de facto, a pregar, primeiro na Galileia e depois na Judeia. Tirando isso, nós não sabemos muito pouco, para além, obviamente, das narrativas do nascimento. Nós, mesmo nos próprios Evangelhos canónicos, nós sabemos muito pouco acerca do que teria sido a vida de Jesus, do homem Jesus, durante esses anos. Existem, aliás, praticamente desde o século II da era cristã, existem várias narrativas e várias lendas que dizem que Jesus esteve no Oriente. E que, portanto, a mensagem relativamente nova e inédita que ele veio dar no seio do paradigma judaico do seu tempo, também se explica através disso. Não só porque os próprios essênios, como vimos, tinham já essa mensagem diferente da ortodoxia. E portanto, também aí poderia-se explicar. Os gnósticos achavam que o Jesus histórico era um homem bom, um homem evoluído, mas que, quando fez 30 anos, teria sido possuído por uma entidade sobrenatural que os gnósticos chamam de Aeon, e que os 3 últimos anos da vida pública de Jesus, em que ele opera, portanto, os milagres, em que ele cura, em que ele espalha a sua boa nova, seriam a influência dessa entidade sobrenatural. Isso era o que alguns grupos gnósticos diziam. E depois ainda temos o Jesus ibionita, e vamos ver agora de seguida, que o movimento cristão ibionita foi um cristianismo palestiniano, imediatamente após, portanto, o passamento de Jesus, e que era liderado por membros da própria família de Jesus. E depois temos o Jesus ortodoxo, não é que nós conhecemos, e depois a discussão acerca da natureza de Jesus também deu muita polémica nos séculos subsequentes também à vida dele, e o Jesus gnóstico. Temos aqui muitos rostos de Jesus. Ele era um judeu galileu palestiniano, portanto, do início da Era Comum. Ele, muito provavelmente, quase certeza que não era ruivo, nem louro de olhos azuis, mas também a aparência física não é o mais importante. E nisso os gnósticos tinham razão. O que interessa, de facto, é a mensagem. Os anos perdidos. Aqui eu vou-vos falar de uma teoria, que é uma teoria, não é, portanto, um facto estabelecido,
acerca das possíveis viagens de Yeshua Bar Yosef até o Oriente. Nós temos em Caxemira, portanto na zona disputada entre a Índia e o Paquistão, e também no Tibete, várias lendas e vários locais que falam do profeta Issa. O profeta Issa seria um místico, um indivíduo extremamente dotado do ponto de vista místico e espiritual, que teria vindo do Ocidente em relação a esses territórios e que teria estado nessas terras a aprender com os místicos das religiões hindu e budista. Existe também outra teoria que diz que Jesus não morreu na cruz e que foi para o Oriente e que está sepultado num local Srinagar, portanto, em Caxemira. Isto são duas lendas locais da zona de Caxemira e também uma delas da zona do Tibete, que falam da presença de Jesus no Oriente. Eu acho que antes da pregação pública é possível que Jesus tenha visitado o Oriente, porque as rotas comerciais eram muito mais banais do que nós pensamos e eram extremamente acessíveis, relativamente, obviamente, mas eram acessíveis. E era perfeitamente possível alguém viajar desde a Síria e da Palestina até o Afeganistão, o Paquistão, ao norte da Índia, etc. Portanto, fica no ar essa possibilidade das viagens orientais de Jesus. Seja como for, tenha fisicamente ou não feito essas viagens, uma certa influência oriental budista, principalmente, pode-se ver já no movimento essênio, que por sua vez foi muito influente no movimento cristão primitivo. Vamos agora também à questão das fontes. Nós temos hoje em dia 4 evangelhos canónicos, 3 deles sinópticos, isto é, Marcos, Lucas e Mateus são chamados de sinópticos porque contam mais ou menos a mesma história e seguem uma mesma cronologia de eventos. E temos depois o Evangelho de João, que é mais místico, mais espiritual e que se foca mais numa certa visão espiritual dos ensinamentos de Jesus e não tanto na preocupação de descrever uma sequência cronológica de uma vida. No entanto, visto que esses evangelhos aparecem em grego 80, 90, 100 anos após a vida física de Jesus, tem havido especulação acerca das fontes, porque Jesus falava aramaico, não falava grego, os apóstolos falavam aramaico, uma língua semítica, parente do hebraico e do árabe contemporâneo, e não falava grego. No entanto, os evangelhos estão em grego. Nós temos aqui também uma teoria muito interessante que fala da fonte Ker, a fonte Kele, que seria ditos em aramaico do próprio Jesus, que teriam sido recolhidos na própria vida de Jesus por algum discípulo que fosse letrado, e que entretanto se perdeu e que serviu de base para a escrita em grego dos evangelhos canónicos e também de alguns apócrifos, como o Evangelho de Tomás, segundo São Tomé. Nós também podemos ver numa destas imagens como o Evangelho de Marcos é o mais antigo e é uma narrativa muito mais objetiva da vida de Jesus. E não tem, por exemplo, as narrativas da infância, nem do nascimento miraculoso, como, por exemplo, Mateus tem, e demonstra que, de facto, o de Marcos foi o mais antigo e, a partir do de Marcos, efetivamente, o de Mateus e o de Lucas foram escritos, provavelmente, em Antioquia, portanto, já bem no norte da Síria, por comunidades que assim adaptaram a vida de Jesus. Os ebionitas eram, de facto, os cristãos palestinianos primitivos, herdeiros diretos dos essénios, que também eram vegetarianos e que também tinham as mesmas características comunitárias dos essénios,
que falavam o aramaico e que eram liderados pela família de Jesus, pelos irmãos de Jesus, Tiago e Justo, e também por sobrinhos de Jesus. Acontece um facto que é extremamente marcante em toda esta história, que é no ano 70 da Era Comum, o general Tito, sob as ordens do Império Romano, para sufocar uma rebelião nacionalista judaica, destrói a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é totalmente arrasada. E os romanos foram ao ponto de espalhar sal pelo terreno para que nada voltasse a crescer nessa cidade. Portanto, nesse momento, o judaísmo ritual e ritualista dos saduceus desaparece da história. Os fariseus, que se baseavam mais nas Escrituras e na interpretação das Escrituras, conseguiram sobreviver e são, aliás, a origem do movimento fariseu, é a origem do judaísmo ortodoxo contemporâneo, baseado nas Escrituras e no Talmud. Os lotas são também esmagados, alguns ainda sobrevivem, mas são esmagados. E os essênios também desaparecem da história. Aliás, as ruínas de Qumran e de outras próximas demonstram que no ano 70 houve incêndios e essas zonas foram destruídas. O que acontece é que o movimento cristão primitivo, liderado pela família imediata de sangue de Jesus, move-se para a região da Bataneia, que corresponde ao norte da Jordânia atual. E aí os cristãos e bionitas continuam o seu movimento cristão. Note-se que nesta altura também já começavam a aparecer comunidades cristãs, quer em Alexandria no Egito, onde provavelmente o Evangelho segundo São Marcos foi redigido, quer mais a norte, em Antioquia e na Síria, onde os Evangelhos de Lucas e de Mateus foram redigidos. Os essênios, tal como os ebionitas, tal como os essênios, eram vegetarianos, eram seguidores da família de sangue de Jesus e foram para a Jordânia após a destruição do templo. Eles eram liderados pela família de Jesus, que até o século V da Era Cristã, já quando o Império Bizantino era oficialmente cristão, eram ainda conhecidos como os Desposini, isto é, os familiares do Senhor. O gnosticismo cristão tem alguma parecença com o movimento dos essênios, com o movimento dos batistas e dos ebionitas. Mas a diferença é que ele floresce a partir do mundo grego, a partir, portanto, do Oriente, que todo ele falava grego. Nós podemos ver neste mapa do Mediterrâneo as zonas que se cristianizaram mais rapidamente e as que estão mais a escuro, e as zonas que se cristianizaram mais posteriormente. E o gnosticismo acontece aqui na zona do Mediterrâneo Oriental. Ele aparece em Alexandria, no Egito, na Palestina, na Síria e na Ásia Menor. Zonas que falavam grego e zonas onde também influências místicas das religiões anteriores, nomeadamente da filosofia grega e das religiões gregas, eram muito presentes. O gnosticismo cristão é subdividido em vários grupos muito diferentes uns dos outros. No entanto, a maior parte deles tinha em comum este core belief, estas crenças, digamos, centrais, de que o mundo material, o universo físico, não era obra do verdadeiro Deus do bem e do amor. Portanto, um Deus que é omnipotente e omnipresente não pode criar um mundo físico onde a imperfeição, o mal e outro tipo de questões ocorrem, na visão destes gnósticos. Mas, então, o mundo físico era obra de uma entidade menor, imperfeita, ou mais imperfeita em relação ao tal Deus supremo do bem e do amor, que era o demiurgo. E os vários grupos gnósticos dão nomes diferentes, Abraxas, Barbelo, etc, etc. No entanto, os gnósticos achavam que uma união
uma reunião na realidade com o Deus do amor, que vivia para além deste universo físico, era possível através do conhecimento de si, não de um conhecimento meramente intelectual e racional, mas de um conhecimento do coração, de uma espécie de cardiognosis. E é por isso que os gnósticos são chamados de gnósticos, porque gnosis em grego quer dizer conhecimento. Portanto, o conhecimento que os gnósticos procuravam não era o conhecimento intelectual, não era o conhecimento científico, era um conhecimento do coração, era um conhecimento profundamente espiritual, era um conhecimento de si próprio e da essência que estava presente em todas as almas vegetais, animais que existiam neste mundo. E obviamente que as suas influências eram platónicas, egípcias, judaicas, por via dos essênios, e zoroastrianas persas, por via do Irão. Os grupos proto-monásticos, como os terapeutas judeus de Alexandria, os essênios da Palestina, são já gnósticos. Eles tinham já esta ideia de uma certa dualidade. Por exemplo, nós podemos ver nos manuscritos do Mar Morto, dos essênios, que eles achavam que havia dois poderes opostos portanto, em disputar as almas dos seres sencientes deste mundo. E que era preciso optar pelo lado da luz, do bem, da ética, e não do lado da ganância e do egoísmo e de outros sentimentos do género. E obviamente que o movimento de João Batista, Jesus da Nazaré, se não o mago foi um personagem muito interessante, que vem muito brevemente descrita nos Evangelhos canónicos e vem obviamente pintada com más cores nos Evangelhos, mas que na realidade era um sábio gnóstico que tinha uma visão, digamos, diferente daquela que era a de alguns apóstolos. Os ibionistas, também que eram conhecidos como os nazarenos, vêm também desta cepa, também os mandeus e também os maniqueus, que é um grupo gnóstico que aparece posteriormente. Em Alexandria e também na Síria, desenvolve-se desta união do misticismo judaico-cristão primitivo com a espiritualidade grega, desenvolve-se um gnosticismo muito sofisticado e complexo, que era uma espécie de filosofia intrincada de emanações, em que eles achavam que, a partir de uma fonte primitiva, que seria o tal Deus do bem, uma série de emanações iria se degradando para a constituição do mundo físico. E vamos ver isso melhor já no escreva aqui a seguir. Mas primeiro falar de Nagamá. No Egito, também em 1949, descobriram-se, por acaso, dentro de potes, lá no meio do deserto, uma biblioteca extraordinária, num local chamado Nag Hammadi. Descobriram-se, embrulhados em códices, dezenas de textos cristãos primitivos, escritos em grego e em copta, na antiga língua egípcia, que relatavam não só os evangelhos que nós conhecemos da Bíblia, mas também os chamados evangelhos apócrifos. Nos evangelhos apócrifos temos evangelhos que são tão antigos ou quase tão antigos como os evangelhos canónicos, mas que não foram por várias razões, portanto, porque na realidade a lista, o cânone dos evangelhos que deveriam não entrar na Bíblia oficial foi só feito, portanto, no século IV ou no século V, após Constantino ter adotado o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Portanto, nessa altura definiu-se estes evangelhos vão entrar nos cânones e estes não entram. Não porque fossem falsos, não porque fossem mais recentes, mas porque a mensagem era uma mensagem que era considerada subversiva pelos poderes já então instituídos pelo Império Romano. Por exemplo, nestes evangelhos apócrifos, o Evangelho secreto de João, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o de Maria Madalena, o de Judas, a imagem, por exemplo, da mulher é muito mais importante.
Enquanto que nos evangelhos canónicos a figura da mulher aparece, mas aparece sempre num papel muito secundário e não suficientemente importante. Por exemplo, o papel de Maria Madalena, de acordo com os evangelhos canónicos. Ela foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus e a comunicar essa ressurreição aos demais apóstolos que estavam escondidos com medo, enquanto que ela e duas outras companheiras tiveram a coragem de ir ao túmulo onde o corpo de Jesus tinha sido enterrado para precisamente cuidar dele. E, portanto, nos evangelhos apócrifos, o papel da mulher é muito mais importante, e em alguns deles, inclusivamente, o papel de Maria Madalena é arvorado a principal discípula de Jesus, e em alguns, inclusivamente, há uma espécie de par hierogâmico com ele. Todos conhecemos da cultura popular alguma coisa sobre isso. E não só, porque, por exemplo, no Evangelho de Tomé, Jesus fala com uma clareza e uma profundidade que não acontece muitas vezes nos Evangelhos canónicos. Portanto, estes Evangelhos foram afastados dos cânones. No Evangelho secreto de João, por exemplo, é dito que Jesus ensinava também por meio de danças circulares sagradas. Por exemplo, no Evangelho secreto de João, nós vemos Jesus a dançar com os seus apóstolos e em danças circulares meditativas sagradas e a ensinar nesse contexto, digamos, mais lúdico, se assim podemos dizer. Também, neste Evangelho secreto de João, Jesus também ensina certos conhecimentos esotéricos que, aliás, os próprios Evangelhos canónicos também falam. Quando, por exemplo, Jesus diz tem que falar ao povo por parábolas, mas que eles, os apóstolos, vai falar de outra maneira. E ele prescreve, por exemplo, exercícios respiratórios e exercícios de transformação da visão e da energia neste Evangelho secreto de João. Temos agora também aqui um personagem muito interessante ligado ao gnosticismo, que é Valentinus de Alexandria. Ele viveu entre 100 e 160 da Era Comum, portanto, 80 anos após o passamento de Jesus. Ele conseguiu fazer uma síntese perfeita entre o misticismo milenar egípcio, o platonismo grego e a mensagem cristã primitiva. Ele era autor do Evangelho da Verdade, onde ele expõe uma cosmologia da criação do mundo muito filosoficamente pensada e sofisticada. E uma das coisas interessantes da visão que o Valentinus de Alexandria tinha é que tem que haver um equilíbrio entre o eterno masculino e o eterno feminino. E esse equilíbrio é hierogâmico. A hierogamia, em grego quer dizer conhecimento sagrado, a hierogamia é precisamente esta harmonia, esta reunião e reintegração entre o eterno masculino e o eterno feminino. Nós podemos ver aqui um esquema muito interessante, portanto, do valentinianismo, portanto, do gnosticismo valentiniano, em que podemos ver precisamente a tal questão das emanações. Nós podemos ver que há um Pai, que é o tal Deus do bem e do amor, que não criou este universo material. Nós temos depois o Filho, que foi criado pelo Pai antes do início dos tempos. E aí também há uma proximidade com a teologia ortodoxa. E depois nós temos os aeões, as tais entidades espirituais, em que temos um aeon masculino, que seria o demiurgo, e um aeon feminino, que seria Sofia, a sabedoria. E foi este aeon que criou o mundo material. Tinha que haver uma reintegração hierogâmica entre o princípio do eterno feminino e do princípio do eterno feminino. Esta reintegração teria que acontecer para que o mundo material subisse e se reintegrasse no pleroma, que é o nome que os gnósticos davam a esta esfera onde de bem e de amor, de luz pura, onde o Pai vive. E isto, de certa maneira, é o blueprint essencial da teologia gnóstica.
O Valentiniano de Alexandria também desenvolveu uma intrincada e sofisticada hierarquia de aeões que estão combinados em sigígias, isto é, em parcerias, em casamentos, em que há um aeon positivo masculino e um aeon feminino, mas que, portanto, não é aqui o lugar para estar a esmiuçar toda essa sequência, muito, aliás, extensa de parcerias. Este esquema que eu desenvolvi, que eu criei, faz, de certa maneira, um mapa geral de toda esta questão do gnosticismo. E aqui eu vou buscar um termo que é o Seinfeld, que um teólogo alemão do século XVII, que vamos falar daqui a poucos minutos, desenvolveu. Nós temos o Seinfeld, aqui que está para além de qualquer descrição conceptual ou racional ou intelectual. Nós depois temos o pleroma de cima, onde vivem os éons, que ainda não se manifestaram em esferas físicas. Nós depois temos o pleroma de baixo, que é a tal hierogamia, que são as tais parcerias de aeões masculinos e aeões femininos, que têm nomes filosóficos como aletheia, que é a verdade, eclésia, que é a assembleia, reunião. E nós depois temos este momento, que é o momento da criação, da manifestação dos universos materiais, dos vários universos materiais. E nós temos o eterno feminino, Sofia, que é o grau, e nós temos o Abraxas, ou o Demiurgo, que é o artefato, que é o polo feminino. Portanto, e depois nós temos a criação do mundo material. Só que, quando o universo é criado só pelo polo masculino, em que o polo feminino está ausente, há um desequilíbrio e há uma queda. E é essa, precisamente, aquilo que é alegoricamente descrito no Gênesis, na história do Adão e Eva e outras narrativas. Para inverter essa queda, para haver uma ascensão, o que é preciso é precisamente reequilibrar o polo masculino e o polo feminino, reintegrar e reunir o interno masculino e o interno feminino, e aí poder haver a ascensão. Para isso é importante a consciência monárquica. Para isso é importante todos os seres sencientes, isto é, dotados de consciência monárquica que existem. É por isso que esta ideia de salvação da criação, defesa da natureza, defesa da vida de todos os seres vivos, é importante para depois poder inverter a queda e reintegrar todo este esquema. E estas sidízias são precisamente os tais pares de éons. Portanto, isto é um esquema que também tem a ver, podemos também anima mundo, porque isto também no fundo é um esquema platónico. Nós temos o mundo, nós depois temos o espírito, depois nós temos a psique, que é a anima mundo, e depois nós temos a rima, que é a matéria, que é o mundo físico. Eu queria, antes de ser o gnosticismo, queria vos falar de uma personagem muito interessante que existiu aqui na Península Ibérica, na região precisamente da Galécia Antiga, que também englobava o que é o atual norte de Portugal, um indivíduo extraordinário que se chamava Prisciliano. Ele seria oriundo de Ávila, portanto, na zona perto de León, já na fronteira com as Astúrias e com a Galiza. E ele conseguiu fazer uma fusão entre o druidismo, a religião da natureza, que era nativa dos povos celtibéricos, que viviam nessa altura na Ibéria, com precisamente o cristianismo gnóstico. E então o Prisciliano celebrava os seus ritos, nomeadamente as suas danças circulares e os seus agápios, no meio da natureza. Celebrava eles nos bosques sagrados, nas fontes. Ele era também vegetariano, ele também pregava, digamos, uma total fusão e uma total estender o amor
a todos os seres da criação e não apenas aos seres humanos. Sair do antropocentrismo. E ele foi morto, como o Moisés Espírito Santo, como o sociólogo português Moisés Espírito Santo diz num dos seus livros. Ele foi a primeira vítima da Inquisição Ibérica, 1500 anos antes da Inquisição Ibérica ter sido fundada. Ele foi levado ao imperador romano, nessa altura o Império Romano. Portanto, estamos aqui a falar, portanto, no século IV. Portanto, entre 340 e 390 da Era Comum. E ele foi decapitado. E alguns dos seus discípulos também. Algo muito interessante. Nas fontes está descrito que os discípulos sobreviventes, ele foi morto em Trèves, portanto, na fronteira entre a atual França e a Alemanha, onde o imperador romano na altura vivia. E os discípulos dele trouxeram o corpo decapitado dele desde o Vale do Reno, praticamente, através dos Pirineus, através do norte da Península Ibérica, até o Campus Stellae, até o campo das estrelas. E existe uma teoria, que eu subscrevo, de que quem está enterrado em Santiago de Compostela não é, portanto, o apóstolo Santiago, que morreu na Palestina, cerca do ano 60 da era cristã, mas é efetivamente Prisciliano de Ávila. Porquê? Porque só no século IX é que descobriram um corpo lá, decapitado, e como estava na geografia cristã normal, descrita que o apóstolo Santiago tinha sido morto, decapitado na Palestina no ano 60, desenvolveram uma narrativa mirabolante de que o corpo de Santiago teria atravessado todo o Mediterrâneo, por via marítima, o Estreito de Gibraltar e teria de parar, portanto, misteriosamente ao norte da Galiza. Obviamente que esta narrativa faz muito mais sentido, até porque, até a cerca do século VII, um movimento priscilianista, de um cristianismo heterodoxo, continuou a existir na Península Ibérica, a par e par com o movimento ortodoxo romano. Vamos agora entrar numa outra fase do misticismo cristão, que são os padres do deserto, ou os pais do deserto egípcio. Os pais do deserto foram inicialmente egípcios, homens e mulheres, ermitas, que saíam das suas vidas profanas e que iam para o deserto, também chamados por aquele chamamento, também como vimos na profecia de Elias. O mais conhecido deles, isto começou logo no século III da era cristã, no deserto egípcio. O mais conhecido foi António, ou Antão, o famoso Santo Antão, que foi para o deserto cerca de 270 e que se tornou de tal maneira conhecido que muitos outros começaram-se a reunir em torno dele. E então continuava a haver os ermitas isolados, mas também os cenobitas, que eram ermitas que se juntavam em pequenas comunidades e viviam também de maneira extremamente monástica e frugal. E quando Antão morre, ele teve uma grande longevidade. Quando ele morre, já no ano 356, milhares de homens e mulheres tinham sido atraídos para a vida do deserto. De tal maneira que nós temos registros no Império Romano da altura que estava a proibir as pessoas de irem para o deserto. Porque as cidades e as vilas estavam-se a despovoar de pessoas que iam para o deserto em busca da vida contemplativa e da vida mística. E há também aqui uma história destes primeiros pais do deserto, com também a proximidade com os animais. Porque muitos deles, nós podemos ver nesta imagem muito engraçada, um corvo com um alimento que vai alimentar o Santo Antão. É por isso que ele foi o primeiro padroeiro dos animais. E hoje em dia São Francisco de Assis também é considerado, de certa maneira, como o padroeiro dos animais. Mas o primeiro foi Santo Antão. Então ele tinha vários companheiros animais que viviam com ele na gruta do deserto, que o alimentavam e que ele também rezava, digamos, para eles e rezava com eles. Portanto, é uma imagem de harmonia biocêntrica que é muito interessante também que nós meditemos nisso. E, de certa maneira, a origem do
monasticismo cristão está, de facto, neste movimento dos padres do deserto. Outro misticismo muito interessante é aquele que se congrega já no século IV e no século V em volta do pseudo-Dionísio. Portanto, há uma personagem nas cartas de São Paulo que é Dionísio, o membro do Areópago, portanto, um juiz grego de Atenas, que se deixa converter por São Paulo. Aparece, séculos mais tarde, toda uma obra teológica e mística que é atribuída a esse Dionísio, mas que, obviamente, que os historiadores consideram que não era esse tal Dionísio mesmo que foi contatado por São Paulo e por aí é chamado o pseudo-Dionísio. A teologia do pseudo-Dionísio é muito importante e vai ser extremamente influente em todo o misticismo cristão, praticamente até o século XVIII. É esta ideia, precisamente, das emanações. E isto também vem do platonismo e isto também vem do gnosticismo, que é esta ideia de que há uma hierarquia, há uma escada de níveis de consciência que o contemplativo e aquele que medita deve subir para poder chegar à iluminação. E neste caso eram, portanto, a escada dos anjos e dos grupos angélicos. Mas note-se que na visão desta obra, isto são níveis de consciência que o praticante da contemplação e da meditação deve atingir. Que começa, portanto, os minerais, as plantas, os animais, o homem, os anjos, os arcanjos, as virtudes, portanto, que são essências espirituais de virtudes, mas que nós praticamos elas imperfeitamente aqui na esfera física. Mas elas existem num plano ideal e formal do ponto de vista perfeito. Os poderes divinos, a sabedoria, os tronos, os querubins e os serafins, que são o mais alto nível de consciência antes de haver a grande fusão com a divindade. E vamos ver melhor agora quando vemos esta técnica específica. O exicasmo é uma prática meditativa. A palavra exíquia, em grego, é o sinónimo de quietas em latim. Quer dizer calma e serenidade. Acalmar a mente e serenar a mente. Exíquia. Desta palavra, toda uma tradição contemplativa, sobretudo no cristianismo ortodoxo grego, foi sendo desenvolvida. O objetivo desta prática era ter uma teosis, uma união com o divino. Uma união que fosse experienciada de forma não racional e não intelectual, para além das imagens, dos conceitos e da linguagem. Vários expoentes foram vários místicos da tradição grega bizantina, Evagrio, Máximo Confessor e Gregório Palamas. É uma técnica que combina práticas fisiológicas com práticas espirituais e psicológicas. E ela centra-se muito nesta oração de Jesus, que em português seria qualquer coisa, existe uma versão longa e uma versão curta. Em qualquer coisa seria como: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Aqui o importante é que uma parte da oração é feita com a inspiração e a outra parte é feita com a expiração. Portanto, seria qualquer coisa como Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, inspirar e sentir a presença transracional da essência de Jesus, e ao expirar, tende misericórdia de mim, pecador. Mas aqui a chave é córdia. Ao fazer isto, sentir que uma luz do coração, do córdio, se exala com a expiração. E fazer isto através daquelas contas que os ortodoxos e os católicos utilizam. A postura física também era muito importante. Isto era uma espécie de yoga cristão oriental que era feito e que é feito ainda hoje em dia. Por exemplo, aquele famoso mosteiro do Monte Athos, no norte da Grécia, e aqueles mosteiros lindíssimos de Meteora, em que nós temos que subir por cordas e eles estão no cimo
aquelas montanhas, eles são em grande parte dedicados à prática do exicagem. A postura física deve ser a de baixar a cabeça olhando o umbigo. Portanto, inspirando e expirando. Ou expirar, levantar a cabeça, ou inspirar, baixar a cabeça. Os 3 estádios desta prática da exíquia, do exicasmo, é catarsis, purificação, ascese, teória, que é a origem da nossa palavra teoria, mas que não tem nada de teórico, que é a iluminação, isto é, perceber que há uma luz dentro de nós, entre o topo da cabeça, a mente e o centro do coração. E, finalmente, a teosis, que é a união mística com o divino. Portanto, integrar mente e coração, sentindo e visualizando uma luz entre esses 2 polos. E fazer essa prática, se vocês verem imagens, por exemplo, de os monges fazendo essa prática, que, por exemplo, na Bulgária, na Igreja Ortodoxa Búlgara, também é uma prática muito querida. Esta imagem que nós vemos aqui é de um São Serafim de Sarov, da Ucrânia, por exemplo, também da Igreja ucraniana, que fazia estas práticas no meio da natureza, em isolamento ermítico. E temos agora aqui, vamos agora entrar no misticismo dos cátaros. Portanto, os cátaros são gnósticos que têm precisamente a mesma visão que nós já vimos quando falámos agora do gnosticismo. Portanto, da ideia de que o mundo material não foi criado pelo Deus absoluto do bem e do amor, e que este mundo material foi criado por uma entidade intermédia, imperfeita. Os cátaros vêm do Médio Oriente, vêm de um grupo, aliás, muito parecido com os atuais yazidis que vivem no norte da Síria. Na Arménia e no norte da Síria, na fronteira entre os 2 territórios, começou por aparecer um grupo que se chamava os Paulicianos. Esses Paulicianos migram para os Balcãs, onde dão origem aos Bogominos, que são os amigos de Deus. E finalmente esses Bogominos migram para o norte da Itália, para o sul da França, onde dão origem aos Patarinos e aos Cátaros. Cátaros quer dizer os puros, os purificados. A palavra cátaros em grego quer dizer purificação. E eles começaram a formar um movimento religioso paralelo ao da Igreja Católica oficial e tiveram de facto um grande sucesso na Occitânia, no sul da França. Também ajudou o facto de que os occitanos terem um desejo de autonomia política e religiosa em relação precisamente ao norte da França e em relação à Itália. E também depois alguns foram para o Val do Reno, onde deram origem aos valdenses, que ainda existe um pequeno grupo de valdenses hoje em dia, em algumas zonas da Suíça e também na diáspora fora da Suíça, sobretudo nos Estados Unidos. Então estes cátaros eram vegetarianos, eles achavam que toda a vida era sagrada, eles tinham a mulher em alta estima. Aliás, eles dividiam-se entre os auditores, aqueles que faziam parte da comunidade, mas que não faziam, digamos, votos de pobreza, de castidade e outros, e os perfecti, que eram aqueles precisamente que deixavam a vida profana e eram os líderes espirituais da comunidade. E a nível dos perfeitos, tanto existiam perfeitos homens como perfeitas mulheres. Havia uma total igualdade dos géneros dentro da Igreja Cátara. E isso, obviamente, que era um salto sociológico muito grande para a sociedade medieval da altura. E o que aconteceu foi que, efetivamente, uma cruzada, mas também houve aí interesses políticos e económicos, porque os nobres do norte da França queriam acesso às terras ricas da Occitânia e então fizeram uma espécie de pacto com o Papa, com a Cúria da Igreja Romana, e gerou-se uma cruzada, que era a cruzada contra os albigenses, que eles também eram conhecidos como os albigenses, que precisamente esmagou esta comunidade.
Enfim, existem lendas e narrativas de que eles eram os guardiões do Graal e de que eles eram guardiões de segredos e de linhagens esotéricas extremamente elevadas no cristianismo. E foi uma mortandade, e o último recurso, o último reduto dos cátaros foi um castelo, cujas ruínas ainda existem, o castelo de Montsegur, que fica no Ariege, portanto, perto da fronteira entre a França atual e a Espanha, nos Pirineus, com a Catalunha, e onde os 200 e tal últimos cátaros perfeitos, muitos deles, foram cercados e depois renderam-se e foram queimados vivos, num campo que ainda existe no sopé do monte, o campo da cremação, e foram completamente destruídos. Há também aqui, digamos, uma anedota, no sentido literal do termo, uma pequena história, que quando, por exemplo, os cruzados do norte da França, ortodoxos, cercavam uma cidade em que nessa cidade viviam cátaros, mas também viviam católicos, ortodoxos, e um dos guerreiros veio dizer ao Simão de Montfort, que era, portanto, um dos chefes dessa cruzação, mas, senhor, o Simão de Montfort diz, arrasem a cidade toda, não deixem uma alma que seja viva. E um soldado veio dizer, mas, senhor, também existem católicos na cidade, matem todos, Deus vai reconhecer os seus. Depois, quando eles transcenderem para a última coisa, Deus vai reconhecer quais eram os católicos e quais não eram. Enfim, isto demonstra, de facto, a intolerância e uma visão extremamente pouco ampla daquilo que é ser cristão. Não é por acaso que o movimento franciscano acontece no norte da Itália, praticamente na mesma altura em que o movimento cátaro acontece na Occitânia. Mas a mãe de Francisco de Assis era provençal. Portanto, ela era oriunda do sul da França, de uma zona onde o catarismo estava também bastante divulgado. E, aliás, o movimento, a única razão pela qual o movimento franciscano foi aceito dentro da ortodoxia foi precisamente porque Roma não queria, digamos, que uma nova heresia em mãos. Então, digamos que aceitou o movimento de São Francisco dentro do seu seio para precisamente não dar aso a mais problemas heréticos. São Francisco de Assis foi um místico maior, cristão, a vários níveis. Foi um místico que conseguiu ir efetivamente à essência da mensagem cristã, de amor incondicional por todos os seres vivos e não apenas pelo ser humano. Mas eu aqui queria falar essencialmente de um místico franciscano de 2 gerações após São Francisco, que foi São Boaventura. São Boaventura tinha uma ideia muito interessante e muito poética e muito útil para os dias que nós vivemos hoje em dia, de que o mundo físico era um itinerário para Deus. Nós devemos olhar o mundo como um itinerário para Deus, como uma escada com degraus de acesso ao divino. Ele chamava isso os degraus seráficos, que todos os seres vivos, todos os animais, as árvores, todos os seres humanos são sinais, são vestígios e são imagens do divino, no qual o próprio Deus está presente, não esgotando-se nessa presença. Portanto, não estamos aqui num mero panteísmo, mas estamos aqui, efetivamente, numa ideia de que Deus está presente nas coisas, mas também excede em si essas mesmas coisas. Estamos aqui numa conciliação entre imanência e transcendência. E São Boaventura, nos seus trabalhos, ele desejava uma salvação universal e universalista para todas as criaturas, sem exceção. E a ação cotidiana do crente deve ser uma ação de amor universal e a caminhar nesse itinerário divino. Eu acho que isto é lindíssimo. Isto é completamente fiel à mensagem de São Francisco. E isto é completamente fiel à mensagem dos essênios e do cristianismo primitivo. Portanto, é um
místico extremamente interessante. Um místico de uma geração posterior a São Boaventura não era franciscano, é o Joaquim di Fiore. Joaquim di Fiore. Ele era do sul de Itália, ele vai numa peregrinação até a Terra Santa e ele tem, no Monte Tabor, portanto no monte onde os anjos teriam descido para ensinarem aos humanos, teve uma visão mística muito importante que o marcou para o resto da vida. E ele depois volta à Itália e ele começa a escrever e a desenhar uma visão mística muito interessante, que é a divisão da história humana em 3 idades. A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. E neste desenho, que é um desenho original do próprio Joaquim di Fiore, portanto, feito mais ou menos em 1240, nós podemos ver estas 3 esferas interpenetradas e em que elas todas interpretam. O início da idade do Espírito ainda está na parte final da idade do Pai. O início da idade do Filho está a meio da idade do Pai. No fundo, o que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que a idade do Pai era a idade do patriarcalismo, da lei, de uma certa rigidez autoritária da lei. A idade do Filho seria a idade da interiorização mística, que teve o início com Jesus, mas que teve o seu centro em São Francisco de Assis. A vida de São Francisco, de acordo com as profecias do Abade Joaquim, era precisamente aqui, no centro de toda a estrutura, em que coexiste o final da idade do Pai, o meio da idade do Filho e o início da idade do Espírito. A idade do Filho seria, portanto, a idade da era de peixes e a idade da interiorização mística. E a idade do Espírito, que seria iniciada com São Francisco de Assis, seria uma idade de fraternidade universal, de respeito por toda a vida, de fim de todas as fronteiras, quer fronteiras, digamos, conceptuais e culturais, quer fronteiras físicas, quer outro tipo de fronteiras, e na qual, mais para o final da idade do Espírito, e nós estamos hoje em dia aqui, neste ponto, no final da idade do Filho e no início da idade pura do Espírito, que é a era do Pai, que vai se iniciar precisamente agora no dia 21 de dezembro de 2020. Nós vamos entrar no grau zero da era do Pai, que vai ser, portanto, de acordo com estas profecias, uma era de espiritualidade totalmente derramada pela criação. É interessante que o Abade Joaquim dizia que ele fundou um mosteiro, e eu fui abade desse mosteiro, que na idade do Pai, digamos que o ritual era mais importante. O ritual era mais importante do que a essência daquilo que nós sentimos na nossa prática espiritual. Na idade do Filho, a essência já começava a ser mais importante, mas a letra e o texto sagrado ainda era muito importante. E daí os fundamentalismos textuais e literalistas que existem nas várias religiões e que está a dar origem a estas coisas horríveis do fundamentalismo islâmico, mas também a fundamentalismos cristãos, os judaicos e outros. Portanto, o texto é importante e na idade do Espírito nós vamos transcender quer o ritual, quer o texto e vamos viver a essência pura do Espírito. Estas são as profecias do Joaquim di Fiore. Nesta imagem seguinte, nós podemos ver este círculo simples em que nós vemos que os 3 círculos interpenetrados dão origem a 5 épocas. Isto é o 5º Império. O que acontece é que, em Portugal, em grande parte com uma influência franciscana muito grande, e também por causa da influência das profecias do Joaquim di Fiore, o profeta, portanto, o Mandaca, que foi um profeta popular do Sapanteiro de Trancoso, no continente, começa a receber certas revelações e a dizer certas profecias, e depois o padre António Vieira disse que havia um cinto, isto tem que a ver com o livro 2 do livro de Daniel, capítulo 2, em que o rei Nabucodonosor teve um sonho em que via uma estátua que tinha cabeça de ouro, tronco de prata, a cintura de bronze
e as pernas de ferro e os pés de uma mistura entre barro e ferro. E essa estátua, uma pedra não esculpida por mãos humanas, vem em direção à estátua e quebra essa estátua em 1000 pedaços. E o rei Nabucodonosor, rei da Babilónia, ficou estupefacto com este sonho e chama Daniel, não era? O judeu exilado na Babilónia, o profeta, para interpretar esse sonho. E então ele interpreta esse sonho. Mas o padre António Vieira, relendo e reinterpretando esta profecia, disse que estas 5 épocas do esquema de Joaquim de Fiori eram precisamente as várias épocas da humanidade. Mas a leitura mais interessante e mais proveitosa para os tempos que nós estamos a viver desta profecia foi a que Fernando Pessoa e Agostinho da Silva fizeram. Fernando Pessoa, o grande estudioso do esoterismo, da história e da mística, disse que estas 5 eras correspondiam: a primeira à Grécia, a segunda a Roma, a terceira à cristandade, à cultura cristã, a quarta à Europa, mas na realidade à globalização dominada pela civilização europeia, e finalmente a quinta seria o Quinto Império, no qual Portugal teria um papel especial a desempenhar. Isto é a teoria do Fernando Pessoa e do Agostinho da Silva. E eu tentei ir um bocadinho mais além, e baseado quer na profecia do Joaquim de Fiori, quer nas teorias do Fernando Pessoa, desenvolvendo este esquema, que é um bocado complexo, e não vamos poder também, por causa do tempo, ver perfeitamente, mas em que nós vemos que nós temos, efetivamente, a época grega é a época, a grande época, uma era axiar, em que a ética e a filosofia veio pela primeira vez, em que figuras como Platão, como Pitágoras, vieram já, de certa maneira, e obviamente também Gautama Siddhartha, no Oriente, e outros meios espirituais ao longo do século na China, vieram derramar sobre a humanidade uma mensagem de paz, de harmonia, de ética e de respeito pela vida. Isto seria a época da Grécia, portanto, a primeira grande revolução ética da humanidade, em que pela primeira vez a humanidade escapa dos ritualismos pré-históricos e começa a autonomizar a ética em relação à vida social. A segunda era é a era de Roma, a era dos grandes impérios continentais. Não só há o Império Romano na Europa, mas há o Império Gupta na Índia, há o Império Han na China, grandes impérios continentais. E é também a era dos grandes misticismos, em que esses impérios, desenvolvendo rotas continentais, permitiram a rápida disseminação de ideias gnósticas. E nós temos Jesus como o expoente máximo no Ocidente, e temos Platão como o expoente máximo na primeira época. A terceira época da cristandade é de uma certa devoção, um certo devocionalismo, em que São Francisco de Assis é, efetivamente, a figura central. Eu tenho aqui figuras centrais para o Ocidente e para o Oriente. O Patanjali, fundador, codificador do Yoga, é o expoente no Oriente, na primeira época. Nagarjuna, o fundador do budismo Mahayana, é o expoente máximo da segunda época. Francisco de Assis é o expoente máximo do Ocidente. E Ramanuja, que é o místico hindu, que é o expoente máximo do devocionalismo na Índia, é também contemporâneo, mais ou menos, de São Francisco de Assis. E que nós temos na quarta época, que é a época da globalização, que nós ainda estamos a viver os últimos estertores dessa época. E já estamos também a prever uma nova época que aí vem. Nós temos como expoente máximo o nosso amigo Fernando Pessoa, que de facto consegue fazer uma síntese espiritual, filosófica, artística, todas estas questões do cristianismo místico. Uma vez perguntaram como é que Fernando Pessoa se definia religiosamente, ele disse que era um cristão gnóstico. Disse que era um cristão gnóstico. E Gandhi como expoente, já não meramente oriental, mas global. Então este quinto império, não vai ser um novo império colonial, português, salvadores, malucos e pseudo-nacionalistas a montar em cima. Este quinto império vai ser uma nova época
axial ética, como a primeira foi, depois estas esferas unem-se em esferas dentro de esferas. Este quinto perigo vai ser uma nova revivência do primeiro, e que nós vamos ter, de facto, aqui a possibilidade de haver uma unidade mundial dos valores da paz, do biocentrismo em vez do antropocentrismo, da vida, do respeito de todos, da unidade da diversidade, que é muito importante. Vamos agora um bocadinho atrás e vamos também ver um misto cristão muito interessante, que foi o Meister Eckhart. Ele é um expoente máximo do misticismo medieval alemão, não só alemão, mas medieval tout court. E ele influencia muito dois movimentos pós-cátaros, que são herdeiros em grande parte dos cátaros, que eram os beguinos e os bergardos, que sobretudo aparecem no Vale do Reno. Ele propõe uma teologia negativa, que quer dizer isto simplesmente, que é: nós não devemos querer saber o que Deus é, nós devemos criar dentro de nós um espaço de despojamento em relação à ubris do pensamento racional, para que deixemos que aquilo que Deus é possa nos preencher. E ele propunha, de facto, essa fusão com o divino para além das palavras e para além dos conceitos. A visão dele era também neoplatónica. E aqui há um esquema interessante que eu também desenvolvi para um outro trabalho meu, que é precisamente a visão platónica e neoplatónica do mundo. Nós temos que existe um supra-inteligível, isto é, aquilo que não pode ser determinado, nem definido, nem traduzido realmente por conceitos e pensamentos racionais. Nós depois temos o inteligível, portanto, que há a capacidade de pensar no pensamento, e nós temos depois o sensível. Temos um sensível superior, que é a psique, que é a alma, e um sensível inferior, que é o que os gregos chamavam a hine, que é a matéria. E o sensível faz o cosmos. O inteligível e o superinteligível estão para além do cosmos. Os amigos de Deus, os beguinos e os begardos, que eram pós-cátaros, eles eram ordens religiosas leigas que atuavam na Europa Ocidental, sobretudo na zona do Norte, na atual Bélgica, Holanda, Alemanha, também no século XIII e XIV, portanto já após os cátaros terem sido exterminados pelos cruzados. Eles viviam em comunidades semi-monásticas, não faziam votos religiosos e por essa razão não estavam diretamente sob o controle direto das hierarquias eclesiásticas. O movimento cresceu a partir do mestre Eckhart e de herdeiros dele, como o João Tauler, que é também muito interessante. E o misticismo cristão é tão rico que, efetivamente, nós só podemos mesmo apresentar as ideias gerais. E o Henrique Sousa. Há também um livro que eu adoro, que eu, por acaso, já o li em inglês. Penso que não existe uma tradução em português, que é A Nuvem do Desconhecimento. É um livro de autor anónimo que aparece na Inglaterra no século XIV e tem este nome tão belíssimo, que é A Nuvem do Desconhecido ou do Desconhecimento. E a mensagem deste livro, do misticismo, e foi muito influente no misticismo cristão, é de que a melhor maneira de conhecer Deus é abandonar estarmos muito focados naquilo que Deus é, mas temos o desapego e a coragem para nos entregarmos em despojamento e também para esvaziarmos o nosso ego em relação ao não saber, para que a natureza verdadeiramente incondicionada do divino possa ser tocada e possa nos preencher. E, no fundo, isto é, in a nutshell, a essência do misticismo cristão. Aqui também uma referência a São João da Cruz, maravilhoso místico espanhol, que tem um conceito muito importante, que é a noite escura da alma. E isso é algo que todos os místicos sabem perfeitamente, que é nós, antes de podermos sequer vislumbrar o umbral da iluminação, nós temos que passar por uma travessia do deserto.
Nós temos que passar por uma noite escura da alma. Mas essa noite escura não é algo negativo. Essa noite escura tem, na sua relativa escuridão, toda a infinita amplitude daquilo que é o divino. E tem aqui um excerto de um poema de São João de Cruz. Ele era poeta e era também desenhador. Ele também tem uns desenhos de cruzes muito interessantes, em que nós podemos ver ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. E está cheio de uma riqueza espiritual extraordinária, em que o inconsciente é potencialmente mais rico que o consciente. O amado e a amada é o animus e a anima, por exemplo, da psicologia do Jung. É o eterno feminino e o eterno masculino. E há depois a reintegração total dessas duas entidades essenciais, arquetípicas que existem em todos os seres sencientes. Vamos entrar aqui também, aqui passar pelo misticismo protestante alemão. Eu queria aqui falar do Sebastian Frank. Portanto, ele era inicialmente um partidário do Martinho Lutero, portanto, do fundador do protestantismo alemão. Ele depois acaba por se afastar do Martinho Lutero porque ele rebela-se contra o autoritarismo do próprio Lutero, que é imenso, aliás. Mas entre a Inquisição e a intolerância do Lutero venham escolher. E então ele passa a pregar que Deus comunica-se com os indivíduos. A divindade pode se comunicar connosco, porque nós já temos uma porção do divino dentro de nós. Caso contrário, essa comunicação não se poderia, de modo algum, fazer. E ele rejeitava a instituição humana da Igreja. E ele achava que as escrituras e a teologia não era o centro da vivência cristã. Já estava na idade do Espírito, de acordo com Joaquim de Fiore. E que, mais do que a palavra exterior, a palavra interior do divino, no coração do crente, é o mais importante. Outro místico extraordinário, e de facto é um dos místicos seminais de qualquer pessoa que quer estudar o esoterismo e o misticismo do prisma esotérico, tem que estudar profundamente a obra do Jacob Böhme. Ele era protestante, luterano, mas também não era luterano convencional nem ortodoxo. Ele fundou, e foi ele que fundou o termo teosofia. Não foi a senhora Blavatsky nem outros estudiosos. E essa teosofia cristã que ele criou no início do século XVII era uma fusão da cabala judaica, da alquimia, que ele praticava e estudava profundamente, e também do gnosticismo neoplatónico, que nós já vimos a essência. Ele tinha uma visão cosmoteândrica, isto é, três princípios universais. Ele via o mundo material como uma mistura entre um aspecto luminoso do divino, que era o Espírito Santo, e um aspecto autodesconhecido de Deus. Isto é, havia uma parte de Deus que se conhecia a si mesma e havia uma parte de Deus que não se conhecia a si mesma. E através da diferenciação e também da reintegração do livre-arbítrio, e nomeadamente ele tinha aqui dois polos, que era Cristo versus Satã, iríamos conseguir reconciliar Deus consigo mesmo. Vejam a beleza disto. Reconciliar Deus consigo mesmo. Fazer com que Deus se conhecesse a si mesmo, como aliás também Fernando Pessoa, em muitos poemas, fala. O Jacob Böhme, além de místico, ele também era um desenhador muito interessante. Isto são desenhos originais feitos pelo próprio Jacob Böhme, em que nós podemos ver precisamente neste desenho deste lado
os tais três princípios, o aspecto luminoso e autoconhecedor de Deus, o Espírito Santo, o aspecto autodesconhecido de Deus, o Pai, e o Filho aqui no meio operando a diferenciação e a reintegração de todos os princípios opostos. Ele chamava isto os Drei Principia, ou os três princípios. Isto também é outro desenho dele. Enfim, a obra do Jacob Böhme dava, mas qualquer um destes frangos davam só por si uma palestra específica. Já na reta final, falar aqui brevemente do movimento rosacruciano. Os Rosacruzes aparecem na Alemanha, e nós aqui lembramos do mestre Eckhart, lembramos dos beguinhos e dos begardos que eram criptocátaros e pós-cátaros, e também vemos aqui o Jacob Böhme, que também estava ligado ao rosacrucianismo. Este movimento aparece na Alemanha no início do século XVII. Há uma figura importante que é o Johann Valentin André. Ele era, portanto, um teólogo alemão. Começam a aparecer certos panfletos e certos textos anónimos, portanto, no norte da Alemanha, que falavam de uma irmandade Rosa Cruz que teria sido fundada por uma figura lendária chamada Christian Rosenkreuz, mas o Fernando Pessoa tem também um poema belíssimo dedicado a ele. Esse Christian Rosenkreuz teria vivido na Idade Média, nascido na Alemanha, e teria depois viajado pelo Egito e pelo Oriente e teria recolhido vários ensinamentos nessas áreas. No fundo, estamos aqui numa ideia de voltar a fundir a espiritualidade do Oriente com a espiritualidade do Ocidente. Estes panfletos diziam também que essa Irmandade estava a trabalhar para unir o mundo para além das fronteiras, para além de várias barreiras artificiais, para que a humanidade pudesse entrar na época do Espírito. Não está também longe deste movimento as profecias do Joaquim de Fiore. Eles advogavam eles achavam que eles também estavam ligados à alquimia, ao hermetismo, a várias teorias esotéricas. Eles achavam que numa transformação individual só poderia estar a par de um avanço e de uma transformação cultural, política e social. E eles queriam também reformar as instituições políticas do seu tempo. Eles defendiam uma fraternidade universal, um cosmopolitismo espiritual e filosófico. Defendiam que a verdade é mais importante do que a divisão dos sectarismos. E de que a verdade é comum ao centro não institucional de todas as religiões e espiritualidades. No centro de cada religião e espiritualidade há sempre a luz da verdade, apesar de depois dessa luz poder ter sido e tendo sido pervertida por várias questões geográficas, políticas, económicas, etc. E eles pugnavam por uma unidade mundial através dos valores universais da paz, da tolerância, da unidade, da inclusão e de instituições mundiais lideradas não pelos interesses materiais, como elas hoje em dia são, mas por interesses espirituais, de conhecimento, gnose e compaixão. Nós, neste momento, temos uma globalização que é liderada pelo vector materialista da economia. E eles queriam uma globalização espiritual, que primeiro fosse espiritual e gnóstica e só depois pudesse ser outras coisas. Portanto, são coisas muito diferentes. E eles ensinam-nos a não deitarmos fora o bebê com a água suja do banho, não deitarmos fora esta ideia de globalização espiritual, de fraternidade espiritual, só porque, de facto, a globalização tem sido feita por corporações materialistas, economicistas, que efetivamente não têm estes valores espirituais. Mas o que nós temos que fazer não é voltar, regredir a nacionalismos e a nos fecharmos outra vez em quintinhas nacionalistas. Nós temos é que transformar pacificamente esta globalização materialista numa globalização espiritualista.
E isto é uma tarefa muito importante para esta era de Aquário e para o século XXI. Aqui também não poderia deixar de mencionar o Rudolf Steiner, o fundador da Sociedade Antroposófica. O Rudolf Steiner merece um lugar importante na galeria dos místicos cristãos. Ele é austríaco e ele tinha uma coisa muito interessante, é que ele interessava-se também muito pela ciência, mas queria espiritualizar a ciência. Não aceitava esta ideia da dupla verdade, em que há questões que devem ser tratadas com o paradigma cartesiano, dualista, da divisão sujeito-objeto, e que deixemos a espiritualidade para os espiritualistas. Esta dupla verdade aristotélica, que já vem da Idade Média e que muito mal tem feito, quer à espiritualidade, que tem também descambado às vezes em teorias absurdas e em sentimentos pouco positivos, quer também a ciência técnica, que também tem uma certa arrogância de achar que, digamos, a mensurabilidade do dualismo sujeito-objeto é a única maneira de nós acedermos à realidade do universo. Portanto, ambos os extremos são condenáveis e estão errados, e é preciso fazer esta reunificação. E o Rudolf Steiner tem ainda hoje, na sua vasta obra, constituída por palestras, na maioria, algo muito importante a nos ensinar que essa reintegração pode ser feita, e a nos dizer que a liberdade, o valor da liberdade espiritual é e deve ser sempre essencial, quer nas disciplinas espirituais, quer na ciência. E ele era muito preocupado com a practicalidade e a experiência. Ele tinha uma espiritualidade muito centrada na experiência. Ele também estava muito ligado aos Rosacruzes, estava muito ligado ao gnosticismo, estava muito ligado aos cátaros, por exemplo. Ele tem, aliás, uma palestra fantástica sobre os cátaros. E ele estabeleceu várias práticas alimentares, agrícolas, medicinais, pedagógicas e artísticas, a pedagogia Waldorf, agricultura biodinâmica e muitas mais. Ele fundou um centro internacional, o Goetheano, que esteve na Alemanha e hoje em dia está em Dornach, na Suíça, onde um dos meus mestres, o Octávio Marialva, esteve a estudar. E aqui também não deixar de terminar esta palestra falando numa figura mística essencial também do misticismo cristão e que extravasa, aliás, qualquer tipo de categorização, que é o místico cristão católico Thomas Merton. Ele, portanto, tentou entrar na ordem franciscana, não conseguiu, depois acabou por entrar na ordem trapista, fixou-se nos Estados Unidos, começa a investigar e a traduzir e a ler livros, escritores e autores oriundos da tradição hindu, budista, taoísta, sufista, confucionista, e efetivamente é uma figura que, sobretudo na fase final da sua vida, e ele morreu prematuramente quando estava precisamente na Tailândia a tentar fazer outra vez parcerias entre o budismo e o cristianismo. Temos aqui uma foto dele a se encontrar com o atual Dalai Lama. E de facto ele traduziu, ele divulgou-a, ele tinha uma mente extremamente aberta. Ele também foi às origens mais profundas do movimento cristão, também estudou e escreveu sobre os padres do deserto, sobre vários dos místicos que eu falei aqui nesta palestra, e sobretudo para ele, nós aqui fazemos full circle, porque como nós vemos, o próprio cristianismo, na origem mais remota, é uma espécie de síntese espiritual entre Ocidente e Oriente. E vários dos místicos que nós vimos rapidamente nesta palestra tinham também esse interesse e esse condão de querer operar essa reunificação. E nós terminamos com um homem, com um grande místico cristão, que precisamente fez da fase final da sua vida um trabalho contínuo e talvez até morreu por causa disso, porque a morte dele foi muito misteriosa, em Bangkok.
neste trabalho de reunir Oriente e Ocidente e fazer uma grande síntese espiritual, em que não é a anulação de cada tradição religiosa específica, mas é ver que, se no centro de cada religião está a mesma mensagem de luz, de amor, de paz, de inclusão, vamos continuar a ter, digamos, algumas diferenças ritualísticas, também que isso é um património importante de diversidade, é um património importante da história da humanidade, mas vamos trabalhar em conjunto e vamos estabelecer redes de união e de paz, porque assim, a humanidade não vai se regenerar sem espiritualidade. Ao longo do século XIX e do século XX, várias ideologias políticas, da extrema-direita à extrema-esquerda, tentaram esta ideia de que era possível escorraçar a espiritualidade do seio da experiência humana e que iríamos conseguir criar o paraíso na Terra e que iríamos conseguir, de alguma maneira, sanar a humanidade. Não aconteceu. Deram origem a regimes totalitários, regimes genocidas, que efetivamente não ofereceram nada de benéfico à experiência humana. Nada mesmo. Portanto, nós só podemos ressanar a humanidade através de uma reespiritualização. Esta reespiritualização não é, como vimos, fanatismos, nem particularismos, nem uma religião achar que há a dona absoluta na verdade e querer matar ou querer perseguir os membros de outras religiões, mas é precisamente este trabalho de síntese, este trabalho de unidade fraternal, de unidade na diferença. Portanto, todo este misticismo, e terminando com este grande místico que foi Thomas Merton, diz-nos que a unidade é o caminho. A divisão não é o caminho. Nós, infelizmente, neste mundo estamos a ver um certo ressurgimento de nacionalismos e de particularismos e de fanatismos que não estão ao trabalho da verdadeira espiritualidade e da luz. E então nós temos que, cada um de nós, na nossa vida cotidiana, nas nossas instituições, pugnar por este caminho de luz, de paz, de inclusão, de unidade fraternal, e os tempos estão maduros para isso. O Fernando Pessoa, num dos poemas mais importantes da sua obra Mensagem, terminava o poema dizendo: é a hora. E agora, na entrada absoluta na Era da Aquário, que vai acontecer no dia 21 de dezembro deste ano, é a hora, efetivamente, este caminho de luz, esta via lucis, efetivamente, se corporizar. E, portanto, este pequeníssimo e singelo contributo que eu estou aqui a dar no Convento de São Francisco todos os meses é também para que as pessoas percebam esta unidade. Tenho aqui o programa do curso, do seminário. Nós já vamos, portanto, na 8ª edição. A próxima edição vai ser em janeiro. Vai ser sobre o Islão místico.